Parece que temos aqui um caso raro em que a sequência iguala ou supera o primeiro filme, mas eu já adianto que acho que não. Tem um hype, uma histeria excessiva em Homem-Aranha através do Aranhaverso e eu posso provar. Vamos conversar sobre isso? Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribarni, você está no Filodoxia para a crítica, com o spoiler de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Simbora! Não pode fugir para sempre, garoto! E aqui você já sabe, hoje eu vou pedir logo, antes que a nossa versão do mal do multiverso decida acabar com tudo, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito, e se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá para prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Homem-Aranha através do Aranhaverso é a sequência do excelente filme de 2018, salvo engano, e assim, já tirando esse elefante da sala, é um desbunde técnico, né? É um êxtase, é uma viagem lisérgica, os traços, a potência, a vibração, o calendoscópio cinescópico e estraboscópico de que esse filme traz pra gente, assim, é espetacular, assim. É interessante também, recomendo ver numa sala IMAX com um som, o melhor som possível, porque muitas vezes o traço acompanha o som, seria interessante ter um som bom, assim, quando você for acompanhar. Eu vi a versão dublada, a dublagem brasileira está muito boa, salvo uma exceção que a gente pode falar sobre isso, uma pequena ressalva, na verdade, mas assim, o filme, tecnicamente, faz o que é a sua obrigação. Eu estou sentindo uma treta! Depois de 3, 4 anos do primeiro filme, a evolução técnica que se esperava e que é atingida e até eventualmente superada é uma obrigação do filme e ele faz isso muito bem. É uma viagem muito interessante, com uma potência, como eu já disse, uma vibração muito boa, mas que pra mim, já digo de novo e repito aqui, não supera o primeiro filme. Até porque vamos falar logo dessa questão também, desse outro elefante na sala. Difícil, né? Como é que eu vou fazer uma crítica de um filme que não é um filme? Sabe como é que é? É meio filme. Sabe assim? Então eu vou dar meia nota? Complicado, né? Complicado. Por mais que a gente saiba que é uma experiência capada, cortada pela metade, não vem me dizer que mas Senhor dos Anéis, mas Star Wars, mas Harry Potter. Não vem não. Você sai daqui! Tá? Por exemplo, Senhor dos Anéis, você tem minimamente uma jornada central nuclear ali daquela trama, a Sociedade do Anel, as Duas Torres, etc. Minimamente aquela trama ali central, ela é encerrada, algo que não acontece aqui em Homem-Aranha através do Aranhaverso, que também tem a ver com uma pegada lá do Velozes e Furiosos 10, do famigerado Velozes e Furiosos 10. Vai num clímax, vai num crescendo e de repente esfria e diz, depois a gente conversa. Isso realmente compromete bastante a experiência, além de outras cositas mais. E falando em outras cositas mais, pero que sim, pero que não, tenho aqui uma única ressalva com relação à dublagem, que é a personagem, o editor coloca aqui na tela, a mãe do Miles, né, a Rio, que ela é dublada, acho que pela Maíra Góes, a excelente Maíra Góes, querida amiga, colega, conheço da dublagem, mas acho que não encaixou muito bem o espanhol, né, ficou um portunhol muito, não é nem cariocado, mas ficou abrasileirado e tirou um pouco da personalidade latina, caribenha, porto-riquenha, enfim, tirou um pouco da personalidade latina dessa mãe. A in AP Physics. That's my little man. And a B in Spanish. Okay. Miles, Are you trying mira, to kill eso es my imposible. Aí, ó. Eu zoei a tua onda, né, mané? Me soou estranho, mas isso é uma coisa chata minha que presta atenção em dublagem e tudo mais. No geral, está excelente. As adições aqui no universo são muito boas, falando aí do elenco de Aranhas. O Aranha Punk é sensacional. A ideia de você fazer um projeto do relógio, né, do multiverso, com a ideia dele ser pirateado e quebrar a patente do sistema e tal, isso é fantástico. As participações do Donald Glover como o Gatuno aqui em live action é um desbunde, assim. E o filme, e aí falando dos atos, né, ele despende, né, gasta ou investe 1 hora inicial para falar ali da Gwen, para falar do Miles, até com créditos no meio, né? O filme meio que começa 2 vezes, isso é curioso, interessante, né? Mas eu achei um filme que me pegou muito pela questão assim, ao mesmo tempo que eu gostei de você ter um tom mais dramático, né? De você ter um tom mais adulto, passando da pré-adolescência para adolescência, a vida adulta e tal, o Miles aqui nessa progressão assim, em ser Aranha, em ser Miles, etc. Mas eu senti
senti que... Cadê aquela coisa moleque, né, que tem ali com mancha no início do filme? Eu senti falta disso, sabe? Muito falta disso no filme. É um Aranha pesado. Parece que o tom do Miguel, o tom da Spider-Gwen, que a gente vai falar melhor daqui a pouco, é um tom dramático, um tom pesado. As piadas, pra mim, não encaixaram tão bem. A leveza, a sutileza, a alegria de ser Homem-Aranha. Não sei, cara. Ficou dramático um pouquinho além da curva, um pouquinho além da conta pra mim, apesar de eu gostar dessa ideia de investir nos arcos pessoais dos personagens. E aí, falando desses arcos dos personagens, é muito interessante você ver a parte, né, o universo da Spider-Gwen. Que coisa linda, talvez um dos mais, se não mais bonito, junto ali com o Homem-Aranha indiano, mas aqui a Spider-Gwen, ela tem ou se deu ao universo dela na direção de arte, um tracejo meio que de chuva, né, uma coisa meio úmida, uma coisa aquarela, em que tudo reflete o estado de espírito dela, cores quentes, cores frias, as emoções dela. Essa passagem da Spider-Gwen me lembrou muito jogos como Okami e tantos outros que trabalham com a ideia de aquarela, sabe? Com aquele pincelar e aí a coisa se espalha como uma mancha, né? 7 Minutos Depois da Meia-Noite, que é um filme que eu gosto muito, que tem um pouco dessa coisa da aquarela e tal, o estado de espírito, olha, é um excelente. Eu gosto muito da ideia da Spider-Gwen ser quase uma protagonista, né? A história só acontece por conta dela, por causa dela fugir do plano, ir visitar o Miles, sabendo que ele é uma variante, etc, e que ele não deveria ter acontecido e tudo mais. Então a história, ela é o motor da história. Isso é uma adição muito boa pra trama. Pedia isso lá no filme anterior e aqui foi dado isso a ela, isso é muito bom. Bom, eu achei que não daria pra falar de filosofia, coisas desse sentido em Aranhaverso, mas dá, então vamos chamar um... Momento filosófico. Bom, então no momento filosófico aqui, né, através do Aranhaverso, eu queria chamar a ideia, na verdade, não um filósofo específico, a ideia de determinismo, né, e do existencialismo. A gente tem uma visão de mundo possível, ou possíveis interpretações da filosofia, com relação ao destino do sujeito, né? E aí a gente entraria dentro dessa dicotomia entre determinismo, que é algo que a maioria dos aranhas ali na Sociedade Aranha acredita, né? Nos eventos canônicos, na tragédia que molda e forma, tragédias necessárias para se ser Homem-Aranha e tudo mais, tem esse determinismo meio que aceito até pela Gwen e tudo mais, e tem a ideia do existencialismo, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Kierkegaard e tantos outros assim, mas sobretudo Sartre, que dá a ideia de que a vida não tem um sentido, nós damos sentido à vida. A viver ou ser Homem-Aranha é um fazer-se Homem-Aranha. É possível novas formas de ser Homem-Aranha. Isso é até metalinguístico no filme, né? Como contar a mesma história sem parecer a mesma história com os mesmos eventos. Algo que o Batman passa muito, né? Vai ter a cena do beco com os pais dele e tal. Tem as mesmas batidas, né? Os nós do destino, os nós canônicos e tal. Essa ideia do existencialismo me é mais agradável pessoalmente, eu e Iri Barney. Gosto da ideia de que, sei lá, a morte de alguém não tem um sentido em si. Alguém, por exemplo, da minha família. Minha mãe morreu faz, sei lá, uns 5, 10 anos, ela morreu. Isso é só uma coisa, a mãe morre. O que importa, em termos existencialistas, é o que você faz a partir da morte desse ente. Um câncer, uma doença que se instala em você e tal, ou num parente, mas sobretudo em você, é só uma coisa. O que importa é o que você faz com essa coisa. É atribuído no senso comum um entendimento para Sartre que é o seguinte: não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Dá pra entender a ideia? Então, essa perspectiva aqui parece-me a perspectiva existencialista presente no Miles Morales. Ele vai tentar sim fazer os dois. Ele vai tentar sim criar e fazer-se como um Homem-Aranha único e especial. Tal qual acontece lá no Neo, no segundo Matrix, né? Que ele tem ali o arquiteto, olha, por essa porta você salva a Trinity, por essa porta você salva o mundo. Ele vai pra Trinity, mas ao mesmo tempo tentando salvar o mundo e subverter a ordem das coisas. Acho essa perspectiva, assim, interessante, né? De pensar o destino, que eu acho que é o grande tema aqui de Spider-Verse, a ideia de destino. Era pra você ser, não era e tudo mais. E aí, pra fechar esse momento filosófico, eu chamo a ideia ou a concepção de paradoxo. Na verdade, o paradoxo da profecia. Todo mundo aqui, eventualmente, você conhece, né? O mito de Édipo, rei Édipo, que recebe a profecia de que seu filho vai casar com a sua mulher e que esse filho vai matá-lo e tudo mais. E ao tentar afastar a ideia que essa profecia, ou dessa profecia, que ela se cumpra, ele faz o filho ir embora e isso faz com que a profecia
profecia se realize. Fiz o que eu pude, não consegui. Então acho que tem um pouco isso aqui em Spider-Verse, que isso deve acontecer no terceiro filme, né? Ou melhor, no 2.1 filme, 2.2 filme, né? A ideia de que, ao tentar impedir que um cataclisma aconteça ou que uma profecia aconteça, você acaba concorrendo ou ajudando para que aquilo aconteça. Não tem muito como fugir do destino. E aí eu chamo a imagem das moiras do destino. Editor, coloca aí na tela, por favor, Clotus, Lax, as irmãs moiras, né? Aquela que puxa o fio do destino, aquela que tece, né, o pano, a vida, a teia da vida do sujeito, pegando essa imagem do Homem-Aranha, né? E a última, que é a morte, que corta o tecido ou a teia da vida desse sujeito. E assim, é uma força tão poderosa o destino que nem os deuses da Era de Ouro, da Era de Prata, os deuses gregos, são superiores ao destino. Cronos estava destinado a ser Cronos, né? Assim como Zeus estava destinado a subjugar seu pai, aprisionar os titãs e tudo mais. Isso é uma mensagem, uma questão bem interessante. Afinal de contas, nós somos o que somos o que queremos ser, somos aquilo que disseram que nós somos. Enfim, acho que dá pra pegar essa ideia bem interessante dentro aqui de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Bom, por fim, falando enfim, sem querer me estender demais, já me estendendo, e esse final? Complicado, né? Por mais que a gente saiba, alguns de nós saibamos, né, que ia ser um filme só, aí dividiu em dois e tudo mais, mas não é agradável, porque assim, a narrativa, ela vai num crescente, ela vai num clímax ali, o elevador, o Miguel, a motivação dele e tal, aí tem o plot twist, que ele descobre que ele tá na terra errada, em que não tem Homem-Aranha, o Miles agora, nessa terra, é o Gatuno e tal, e acaba. Ai, que ódio! Eu vou medir minha pressão! Você só dá fechamento verdadeiro pra Gwen, né? Como eu falei que ela era o motor da história, ela que faz a história se mover e tudo mais. Você dá um fechamento ali pra ela quando ela descobre que o pai abre mão de ser capitão e provavelmente não vai morrer por conta disso, ou possivelmente e tudo mais. Ali você fecha legal, mas não bateu bem esse final pra mim. Ficou uma coisa assim que prometeu, mas não entregou, sabe? Apesar de ter uma jornada muito bacana, muito interessante, essa sensação de coito interrompido, de corte abrupto, de peraí, depois eu te mostro, de continua, mas sem encerrar o arco ali principal, não me agradou não, cara. Não me agradou, não sei a você, se você sentiu assim uma sensação de... né? Isso é bom, porque em alguma medida quer dizer que a gente tá gostando do filme e tudo mais, mas o que eu quero pontuar aqui é que em termos narrativos, estava se encaminhando para um clímax e de repente se chega num platô. E aí você deixa de fazer o crescente, estagna, só para poder manter e depois eventualmente subir. Me pareceu quase desonesto narrativamente. Mas assim, Homem-Aranha através do Aranhaverso é um filme excelente, é um desbunde técnico, é assim, um marco, uma quebra de paradigma, tá entre os melhores filmes, se não o melhor filme de Homem-Aranha. Acho que o caminho para os super-heróis é apostar talvez em outras mídias ou em outros formatos que não live action. É um filme que merece e vale a pena ser visto na maior tela possível. Bom, então por isso tudo, a minha nota para a primeira parte de Homem-Aranha dentro, através, cruzando, transversalizando o Aranhaverso é nota 8.8. É um filme muito bom, muito competente, mas que peca pelo final, o tom dramático eventualmente excessivo, perde um pouco a galhofa e o humor do Homem-Aranha, e esse final realmente compromete bastante. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.